ser disponibilizadas para quem quiser assistir. Então, por exemplo, quem é da T01 e quiser participar da aula da T02, fazer pergunta e vice-versa, tá? Então, agora a gente está começando a aula da T01 de forma síncrona e para T02 essa aula é assíncrona, mas é claro que o convite foi aberto para todo mundo aí, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar o Moodle. Pessoal, eu estou respondendo os e-mails de vocês lá do trabalho, tá? Alguns ainda não respondi, mas eu estou tentando responder. Amanhã eu quero ver se eu coloco isso em dia. Quando vocês entrarem aqui, ó, na página do Moodle, vamos só perder meu computador aqui, qualquer pessoa tem acesso, porque a senha foi gravada aqui. Aí você vai aqui em atividades, e aqui tem a versão final da apostila de cálculo 4. Graças a Deus consegui terminar, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente passa um semestre inteiro escrevendo. Semestre que vem eu vou usar, porque semestre que vem eu vou dar cálculo 4 de novo. Ficou legal, bastante coisa. Aí, o que estava faltando era a parte final de números complexos. Vou até dar um zoom aqui, que é o seguinte. Hoje eu vou falar sobre exponencial complexa, tá? Que é um assunto relativamente simples. E também, na aula passada, eu falei sobre raízes complexas, né? As raízes enésimas, que são dadas aqui, raízes enésimas. Isso aqui é matéria nova. Então, assim, quem não veio na aula passada ou está com preguiça de ter acesso ao vídeo, pode ler aqui, basicamente está tudo explicado aqui. Aí, explicado e tal, tem uma observação aqui. Eu gostaria que vocês lessem, se possível. E se achar algum erro, vocês, por favor, me informem. Aí, esse exemplo aqui, eu tive não foi probleminha, assim, mas o que acontece? Na hora que eu fui fazer essa imagem, eu não imaginei que essas letras fossem ficar tão pequenas, mas se você der zoom, como está em PDF, ele fica bonitinho, tá? Mas ficou muito pequeno. E aí, essa aqui também ficou bem pequenininha, mas aí você tem que dar um zoom. Então, por exemplo, se você for ver no celular, tem que dar um zoom bem grande aqui para poder entender o que está acontecendo, né? É que eu tentei não roubar na proporção aqui, então a proporção tem que estar certinho, tá? Aí a última ficou legal, mas é porque a última está com 2, e a outra aqui, ela vai até o 8. Ela vai até o 8, então ficou meio ruim. Porque, assim, na hora que eu vou fazer esses desenhos aqui, eu sou um gênio para fazer desenhos. O que eu faço? Ao invés de eu fazer eles separadamente, eu fiz o primeiro, e aí eu vou apagando as informações e escrevo o outro em cima. E aí, para fazer o terceiro, eu apago as informações do segundo e escrevo esse. Então, ou seja, eu vou perdendo os que tem para trás, sabe? Coisa de quem pensa lá na frente, né? Ao invés de salvar três diferentes, eu só tenho um arquivo que eu vou rabiscando. Enfim. Aí, tem exponencial complexa, que é a parte que a gente vai ver hoje. E aí tem os exercícios. Os exercícios, o que eu fiz? Eu tirei uns e incluí outros, tá? São poucos exercícios dessa parte aqui. Tem um exercício de demonstração, tem um exercício de prove, tem até o exercício 5.2. Esses exercícios são relativamente fáceis, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que estudar para a prova são os exercícios até o 5.18. É claro que na prova eu vou colocar alguma outra coisinha um pouco diferente, tá? Então, essa aqui é a matéria final. Espero que vocês gostem. Assim, infelizmente eu tive que fazer um pouco correndo, junto com o semestre, mas é estranho porque às vezes você precisa dar a aula para poder entender como que os alunos entendem melhor. Então, às vezes, a apostila ela só fica boa porque tem a participação dos alunos, tá? Inclusive, até agradecer vocês. Teve vários alunos aí que me deram algumas sugestões, assim, de correções e tal, mas ela ainda
tá valendo, tá? Esse material, pessoal, é um material livre. Se vocês quiserem compartilhar com quem quer que seja, fiquem à vontade. Então, vocês podem baixar o PDF, imprimir, vender, tá? Para poder comprar. Não vou falar o que é para comprar. Bruno, Oi. na parte que você começa a falar de plano complexo, eu acho que você trocou o eixo real pelo eixo imaginário no desenho. Deixa eu ver aqui, Isaac. Ah, aqui, né? É verdade. Sim. Não, obrigado aí por avisar. São erros do arquivo lá, mas valeu por E avisar. sabe essa parte aí logo embaixo aí? Uhum, tá errado, né? Se eu não me engano, o θ tem que É ter pi sobre. valor. É π sobre 3, se eu não estou enganado. Π sobre 3. O θ tem que valer, né? No caso. Ah, é verdade. É verdade, é pi sobre 3. Porque Nossa. é cosseno θ de 1/2, se eu não estou enganado. Ah, então esse desenho aqui tá errado, né? O desenho aqui ele é mais inclinado para cima aqui, né? Ele é mais. Esse ângulo aqui é mais aberto, né? Sim. Porque a raiz de 3 é maior. Não, peraí. Maior que 1. Ah, tá errado aqui. Eu coloquei representação polar de 1 mais raiz de 3i, sendo que na verdade é raiz de 3 mais i. Então é 1 mais raiz de 3. Ah, tá. Entendi. Você sabe o que eu vou fazer, né? Vou mudar o. Hã? Mudar o exemplo. Exato, que é mais fácil que mudar o exemplo que mudar o desenho. Mas obrigado, Isaac, eu vou alterar aqui. Se vocês tiverem mais observações aí, depois eu vou pegar o nome de vocês e colocar nos agradecimentos finais aqui. Mas mais uma vez, tá? Esse material aqui é livre. Se vocês quiserem compartilhar com outros alunos ou que vocês precisarem de alguma coisa desse texto aqui, vocês me avisem. Outra coisa também é que, assim, eu não sei se isso faz diferença para vocês, mas eu estava lendo eu estava lendo os trabalhos que vocês me enviaram, e assim, eu vejo que é um pouco difícil para vocês escrever texto matemático, né? Principalmente vocês que são da engenharia, ah, que escreve muita fórmula, essas coisas assim, e o negócio fica mó feio, né? Então, assim, modéstia à parte, eu acho essa forma que eu escrevo aqui fica muito organizado, fica muito bonito, tá? Eu uso um aplicativo, eu uso uma linguagem que chama LaTeX. É a única linguagem que eu sei, tá? Eu não sei programar, não sei fazer nada dessas coisas. Mas se vocês quiserem, por exemplo, peraí um pouquinho, deixa eu fechar. Se algum dia vocês tiverem interesse em aprender essa linguagem, vocês. Porque assim, essa linguagem eu aprendi sozinho. Na verdade, tem muitos anos já que eu uso isso aqui, e já tem mais ou menos uns 12, sei lá, deve ter na verdade uns 15 anos que eu não uso o Word. Para vocês terem uma ideia, eu só uso o LaTeX. Eu sei bastante coisa, ainda tem muita coisa para aprender, mas é um negócio meio intuitivo. Então, caso alguém tenha interesse em estudar essa linguagem, vocês podem me procurar. Eu sei, assim, eu tenho bastante, não conhecimento, assim, eu sei fazer várias coisas. Inclusive, todas essas figuras que eu mostrei aqui para vocês no decorrer do curso, elas elas foram feitas utilizando o próprio LaTeX, tá? As figuras ficam um pouquinho bonitas, dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você pega a manha. Esses últimos 3 círculos trigonométricos que eu fiz aí, no final, eu fiquei a manhã inteira tentando fazer. Acabou que ficou errado ainda. Mas, assim, tudo que está feito aqui foi feito no LaTeX, tá? Caso algum dia se interesse, tá? Por exemplo, essas figuras aqui, elas são todas aqui do lado esquerdo tem a linguagem que produz o que está do lado direito. Mas aí, as figuras, elas estão, por exemplo, aqui, ó. Essa última linha aqui, esse último desenho, que é esse série S17, ele é dado por essa linha de comando aqui, tá? É bem intuitivo, sabe? Se você pegar aqui, você consegue aprender. E assim, é bom também você saber um pouquinho de inglês, tá? É bem pouquinho mesmo. Bom, é isso.
E, tipo assim, a aula de hoje é isso, pode ir embora. Não, tô brincando. Bom, vamos lá, então. Vou voltar aqui. Deixa eu parar de apresentar. O teste final vai ser segunda-feira, tá? Então, segunda-feira eu vou dar aula e depois eu vou disponibilizar o teste para vocês. Hoje é a nossa última aula. As aulas da semana que vem, a aula de segunda-feira vai ser aula de exercício. Tá? Então, hoje eu vou falar sobre... Deixa eu ligar minha outra câmera aqui. Eu vou falar sobre uma coisa que é engraçada, porque assim, é uma coisa que todo mundo já sabe. Ou seja, eu deixei por último, para falar por último, uma coisa que todo mundo já sabe fazer, que é calcular exponencial complexa, né? Inclusive, eu vi no trabalho que o pessoal, alguns alunos, inclusive, usavam direto a exponencial complexa, sem, sem fazer nenhuma manipulação, assim. Todo mundo já tem mais ou menos o domínio do que acontece aqui com esses números complexos, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês de onde vem o termo por exemplo, ó, se z, eu vou pegar um número complexo da forma x mais y, tá? Isso aqui. Então, é possível determinar A e B reais, tais que... Ou seja, o que que significa escrever e elevado a z? Né? E elevado a z. Será que eu consigo escrever e elevado a z da forma a mais bi? Né? Ou seja, como que eu vou escrever o número e elevado a z? Que z é um número complexo. Ou seja, o que é exponencial complexo? Por que que a gente trabalha com a base e não trabalha com outra base? Porque a base e, basicamente, ela dá a solução de quase todas as equações diferenciais que são possíveis de ser resolvidas usando forma analítica, tá? Então, toda equação diferencial, as próprias séries de Fourier, tudo envolve exponencial, tá? Quase todos os problemas que a gente resolveu envolvem exponencial. Ah, mas tem uns que envolvem seno e cosseno. Mas, na verdade, quando envolve seno e cosseno, eles são consequência justamente da exponencial, tá? Porque a gente vai ver que essa exponencial aqui, ela pode ser escrita como sendo um seno e um cosseno, tá? Por exemplo, quando você está trabalhando na fé... Deixa eu pegar um desenho aqui. Vamos supor que você está trabalhando no estudo de um determinado amortecedor, né? Quando você pega um carro e passa na abacada, o amortecedor ele vai ter um certo amortecimento e depois ele vai parar. O que vai acontecer é que você vai ter um gráfico que é mais ou menos assim, né? Ou seja, você tem uma combinação entre seno e cosseno e uma exponencial, que o gráfico dela está aqui, né? Você tem uma exponencial aqui e aí você tem um outro exponencial aqui. Quer dizer, na verdade, essa aqui era um pouquinho mais para cima aqui. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele é da forma e elevado a lambda x, e aí aqui você tem um cosseno de, sei lá, kθ, na verdade é kx também, mais um seno de kx. Tá? Então, esse tipo de acontecimento aqui, ele é modelado por uma exponencial e por uma combinação entre seno e cosseno. Tá? E aí hoje a gente vai ver qual que é a relação que existe isso, ou seja, por que é tão importante e por que isso acontece. Tá? Bom, antes disso, para falar sobre exponencial complexa, a gente precisa lembrar da série de Taylor. Quem foi meu aluno em cálculo 3, infelizmente não deu tempo de chegar a falar da série de Taylor e da série de Maclaurin, né? Mas o que acontece? Quando você tem uma função f que tem todas as derivadas, ou seja, você pega uma função que você pode derivar, tipo seno, cosseno, exponencial e assim por diante, toda função ela pode ser escrita assim, ó, como sendo uma somatória, com n variando de zero até infinito, a derivada enésima do ponto zero, x elevado a n,
sobre N fatorial, tá? Isso aqui é chamado série de Maclaurin. Isso aqui é uma série de Maclaurin. Série de Maclaurin. Na verdade, eu gostaria que fosse sem o A, que aí ia ficar MC Laurin. Tá ligado? Esse é o primeiro MC que inventou um teorema, mas infelizmente tem um Maclaurin aqui, tá? Esse Maclaurin, ele roubou o trabalho do colega dele. Quem desenvolveu toda a teoria foi o Taylor. Aí o Maclaurin falou assim, se eu trocar x, o A por zero aqui, se eu trocar o A por zero, o que vai acontecer? Aí ele pegou e colocou o nome dele, Maclaurin, tá? Esse termo aqui, ó, Fn, são as derivadas, né? Então, por exemplo, quando você pega a função e elevado a x, você pega f de x igual a elevado a x. Quem que vai ser a derivada dessa função? A derivada é e elevado a x. A derivada segunda também é e elevado a x. E aí, se você pegar a derivada de qualquer ordem, que é denotada assim, isso também vai ser e elevado a x. Ou seja, essa função no zero é 1. A derivada no zero, então primeiro você deriva, depois você é 1. A derivada segunda no zero também é 1. E a derivada enésima de qualquer ordem também é 1. Tá? Então, disso tudo aqui, se você pegar a função exponencial e substituir aqui, você vai ter que e elevado a x, é somatório, o n variando de 0 até mais infinito. Aí a derivada enésima no zero é sempre 1, então isso aqui eu vou trocar por 1. Então isso aqui vai ficar só x elevado a n sobre n fatorial. Tá? Essa aqui vai ser a função e elevado a x. E isso aqui vale para todo x pertencente aos reais. Se você usar, por exemplo, o teste da razão, você vai ver que essa série aqui ela converge. Tá? Isso significa que se você pegar, por exemplo, e elevado a 1, isso é somatória, o n variando de 0 até mais infinito. Aí você troca o x por 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre n fatorial. E realmente, sim, essa é a melhor aproximação que tem. Porque se você pegar os 10 primeiros termos, você vai ter uma aproximação de mais ou menos 10 casas decimais. Tá? É claro que eu estou inventando, assim, porque eu não sei quantas casas decimais, mas assim, eu vou falar uma verdade. Se você pegar 180 milhões de termos, você vai ter uma aproximação melhor do que 10 casas decimais. Isso é verdade, tá? Se você pegar, por exemplo, e ao quadrado, isso aqui é somatória, com n variando de 0 até infinito. Aí você troca o x por 2. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a n sobre n fatorial. Né? E assim por diante. Ou seja, qualquer valor de x que você colocar aqui, você vai ter uma série e você vai ser uma aproximação. Ou seja, aqui você tem uma forma de determinar a exponencial de qualquer número, tem o nome daquelas calculadoras simplesinhas. Né? Então, antigamente, como não tinha recurso computacional, essas coisas assim, as pessoas só sabiam fazer contas elementares, eles usavam esse artifício aqui para calcular algumas exponenciais. Justamente porque a exponencial aparece na solução de vários problemas físicos. Né? Aí, você também consegue desenvolver a série de Maclaurin da função seno e cosseno. Essa aqui eu não vou fazer, mas, assim, depois, se vocês quiserem, vocês podem desenvolver a série de Maclaurin para ver que é realmente isso, tá? Quando você pega o cosseno de x, isso vai ser a somatória, com n variando de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre... Aí aqui é assim, ó, é 2n fatorial. Então, aqui vai aparecer só números pares, tá? X elevado a 2n. Aqui a gente pode desenvolver alguns termos, tá? Por exemplo, eu vou fazer o n igual a 0. Quando você faz... Não, ficou errado aqui, é x elevado a 2n. X elevado a 2n. Quando você faz n igual a 0, aqui vai dar 1. E aqui vai ficar 0, então isso é 1. Se
você fizer n igual a 1, aqui vai dar menos. Aqui vai ficar x ao quadrado. E aí, se você faz x igual a 1, aqui vai dar 2 fatorial. Se você fizer n igual a 1, se você fizer n igual a 2, aí vai ficar mais x à quarta sobre 4 fatorial. É menos x à sexta sobre 6 fatorial e assim por diante. Tá? Essa é a expansão em série de Maclaurin da função cosseno. Tá? O seno é bem parecido. O seno ele vai ser assim, vai ser somatória, com n variando de 0 até infinito. Isso aqui tudo eu estou colando aqui, tá? Porque eu não consigo decorar essas coisas. Menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1, fatorial. Então, assim, quando n for igual a 0, aqui vai ficar x, aqui embaixo vai ficar 1, aí quando n for igual a 1 vai ficar menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, e assim por diante. Tá? E eu vou reescrever o exponencial aqui só para desenvolver alguns termos. Então, você vai pegar e elevado a x, que é somatória, com n variando de 0 até mais infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. Então, isso aqui é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Esses aqui são os desenvolvimentos mais importantes da série de Maclaurin, tá? De Maclaurin. O que vai acontecer? Como eu quero o exponencial complexo, o primeiro passo que eu vou fazer é colocar um i ali na potência, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que eu posso fazer essas contas aqui com a exponencial complexa. Então, eu vou desenvolver elevado a ix. Repara que aqui, ó, o que está acontecendo é que eu estou trocando x. Eu não vou usar outra letra, porque eu acho que vocês são bastante maduros para entender que quando eu troco x por ix, são duas coisas diferentes, né? Então, aqui o que vai acontecer? Isso aqui é somatória, com n variando de 0 até mais infinito. E aqui, quando eu troco x por ix, vai ficar assim, vai ficar ix elevado a n sobre n fatorial, tá? Aí você desenvolve normalmente, faz n igual a 0, por exemplo. Se eu fizer n igual a 0, todo mundo vai dar 0. E 0 fatorial é 1, né? Então, isso aqui vai dar 1. Quando você fizer n igual a 1, vai ficar mais ix. Para n igual a 2, então vai ficar mais ix ao quadrado sobre 2 fatorial. Aí n igual a 3 fica ix ao cubo sobre 3 fatorial. Depois fica ix à quarta sobre 4. Eu vou escrever vários termos aqui, só para a gente ter certeza do que vai acontecer no final, tá? Mais ix à quinta sobre 5 fatorial. Eu gostaria que vocês participassem aí, porque eu sozinho não sei, né? Então, aqui vai ficar assim. Aqui está aparecendo, então, aqui está aparecendo i ao quadrado, né? Está aparecendo i ao quadrado. Aqui i ao quadrado é menos 1, né? Então, vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. E aqui vai ficar i ao cubo. Quanto que é i ao cubo? I ao cubo é i ao quadrado. Pode falar, Isaac. Menos i. Menos i, né? Então vai ficar menos i x ao cubo sobre 3 fatorial.
Mais I a quarta. Quanto que é I a quarta? 1. 1. Vai ficar mais x a quarta sobre 4 fatorial. E a quinta? I. I. Que é I a quarta vezes I, né? Então vai ficar mais I x a quinta sobre 5 fatorial. Vamos fazer mais um aqui. Qual que seria o próximo? Seria I a sexta. Menos 1, né? Isso. I a sexta é I ao quadrado vezes I a quarta, que é menos 1. Vai ficar menos x a sexta sobre 6 fatorial. E assim por diante, tá? E assim por diante. Aí, o que você vai fazer? Você vai separar a parte real da parte imaginária. A parte real é 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x a quarta sobre 4 fatorial menos x a sexta sobre 6 fatorial mais... Eu vou fechar aqui. Essa é a parte real, né? E aí, o resto, então assim, eu vou ticando aqui os caras que eu já gastei, né? Esse. São os caras que eu já gastei. Aí eu tenho que gastar esses aqui agora, ó. Né? Então, assim, como todos eles têm o termo I, eu coloco I em evidência. Então, fica I. Vai ficar x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x a quinta sobre 5 fatorial menos x a sétima sobre 7 fatorial e assim por diante, tá? Só que aí, né, surpreendentemente, na verdade todo mundo já sabia o que ia dar isso aqui. Repara que esse primeiro cara aqui, ó, nada mais é do que o desenvolvimento da série do cosseno. Então, para todo x, isso aqui vai ser cosseno de x, né? E esse que aparece do lado direito é o desenvolvimento do seno. Então, aqui vai ficar mais I seno de x. Entendeu? Legal pra caramba isso aqui. Ou seja, aí a gente tem a forma chamada fórmula de Euler, né? Porque, se não me engano, foi esse cara que desenvolveu. Euler foi um dos matemáticos mais brilhantes de todos os tempos, tá? E ele teve 7 filhos. Não sei como é que ele dava conta. E aí, isso aqui é I elevado a x, ou 10, não sei. É bastante. Igual a cosseno de x mais I seno de x. Tá? Essa é a famosa fórmula de... Isso vale para qualquer x no real. Ou seja, vale para qualquer x no mundo. Certo? Essa aqui é a famosa fórmula de Euler. Ou seja, eu consigo exprimir uma exponencial de I elevado a x como sendo uma parte real e uma parte imaginária. Para qualquer x. Ou seja, você envolve número real e número complexo. Né? Na verdade, assim, você envolve exponencial, seno e cosseno. E aí, por exemplo, respondendo a nossa primeira pergunta, se z é da forma... Aí aqui vai ficar meio estranho, mas eu vou escrever de outra forma. Se z é da forma y mais ix, então, naturalmente, i elevado a z, que é i elevado a y mais ix, é igual... Aí você respeita as propriedades algébricas que a gente sempre soube, né? Que é i elevado a y vezes e elevado a x. Ou seja, isso aqui vai ser i elevado a y vezes... Aí que você repete a fórmula de Euler, né? Que é cosseno x mais i seno de x. Tá? Portanto, i elevado a y mais ix é i elevado a y cosseno x mais i seno de x. Tá? Então, vale essas propriedades aqui. Repara que isso aqui tudo é consequência da série de Taylor, né? Então, o que a gente vai fazendo em cálculo,
assim, as coisas vão se encaixando. Essa teoria é uma teoria muito antiga, mas é uma teoria que continua, quer dizer, ela continua valendo, né? Ela continua muito, muito importante para quase tudo que você vai fazer nos dias de hoje, né? E aí tem algumas consequências disso, né? Por exemplo, quando você fizer, eu vou escrever aqui algumas propriedades, algumas consequências. E elevado a π, isso é o quê? Bom, de acordo com o óleo, isso é cosseno π mais i seno π. Seno de π é 0, cosseno de π é 1. Então, isso aqui, quer dizer, desculpa, cosseno de π é igual a menos 1. Então, isso aqui é menos 1. Então, ou seja, eu tenho essa famosa formulinha aqui também. Que e elevado a π mais 1 é igual a 0, tá? Aqui, ó, repare que aqui você tem os números mais importantes da matemática. Você tem exponencial, você tem π, você tem a unidade e você tem o elemento neutro. Todos os números aqui. E é claro, né, a unidade imaginária aqui envolvidos numa única equação. Tem gente que fala que essa aqui é a equação mais bonita da matemática. Tá? E ela é muito simples, mas ela tem um significado muito pesado. Assim, ou seja, tem muita coisa envolvida nessa equação aqui. Eu tinha uma colega de mestrado que ela tinha... Mestrado ou doutorado? Não, na verdade eu tive uma colega no doutorado que ela tinha uma tatuagem escrita essas coisas. Quer dizer, escrita essa equação aqui. Eu acho legal, mas eu preferiria tatuar Pink Floyd. Opa, desculpa. Deixa eu mudar aqui. Tá bom? Sim. Conseguindo ver? Sim. Beleza. Aí tem outras propriedades também aqui. As outras eu já falei várias vezes, mas, por exemplo, quando você tem e elevado a menos ix, é a mesma coisa, né? Isso aqui, na verdade, é e elevado a i vezes menos x. Isso faz a mesma coisa. Cosseno de menos x mais i seno de menos x. Né? Aí o cosseno é par, então isso aqui é cosseno de x. E o seno é ímpar, então menos sai para fora. Então é menos i seno de x. Na verdade, isso aqui você pode desenvolver de outras formas também. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma expressão aqui. Tem uma aí na apostila que está errada, depois eu preciso corrigir ela. Tá? Se eu faço essa observação aqui. E por último, né, uma das que a gente usa bastante, já usou bastante no curso, é o seguinte: quando você pega e elevado a ix, eu já falei, né, que isso aqui é cosseno x mais i seno x. E se você pegar e elevado a menos ix, isso é cosseno x, que foi o que eu acabei de escrever aqui, né, menos i seno x. Se você somar essas duas equações, então eu vou dividir assim, se você somar essa com essa, você vai ter que... Se você somar essas duas, você vai ter assim, ó, e elevado a ix menos e elevado a menos ix, mais, desculpa. Quando você somar, essa parte aqui vai desaparecer. Então vai ficar 2 vezes cosseno. Então vai ficar 2 vezes cosseno de x. E aí você passa o 2 para cá dividindo. Então eu vou ter que cosseno de x é e elevado a x mais e elevado a menos ix sobre 2. Que é uma expressão que a gente usou bastante aí no decorrer desse curso e do curso de cálculo 4 também. Né? Se você fizer a de cima menos a de baixo, né, esse aqui vai desaparecer, porque vai ficar cosseno menos cosseno, e aqui vai ficar assim, vai ficar 2 e seno de x. Aí eu passo 2 para cá. Então eu tenho que seno de x é igual a e elevado a ix menos e elevado a menos ix sobre 2. Tá? Essas aqui são outras duas expressões
importantes que aparecem no curso de cálculo. Né? Basicamente, o que a gente está fazendo? Assim, há muito tempo atrás, lá para 2016, 2017, quando eu dava o curso de cálculo 4, eu começava com números complexos. Aí começava a parte de números complexos, para explicar isso aqui para poder usar. Né? Só que aí, com o tempo, eu vi que os alunos ficavam muito... Como é que eu vou dizer assim? Achava essa parte muito chata e o pessoal não ficava prestando atenção, sendo que a série de Fourier é um pouco mais interessante. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar primeiro com a série de Fourier, transformada de Fourier, e eu usava isso aqui, e aí eu deixei para o final para poder explicar, tá? Mas, assim, são expressões que não são muito difíceis de você lembrar, se você souber só... Só não, né? Se você tiver em mente a fórmula de ordem em si, as outras são decorrentes. Inclusive, no curso de cálculo 3, eu trabalho com essa parte da fórmula de ordem. No semestre passado, quando eu dei cálculo 3, eu até fiz um anexo e expliquei tudo isso aqui para quem quisesse ler por conta, tá? Mas agora é importante, principalmente porque quando vocês vão trabalhar com... Quer dizer, com a transformada de Laplace, né? Mas não só a transformada de Fourier, desculpa, mas a transformada rápida, a transformada discreta, todas elas usam exponencial complexa, tá? E aí tem um significado para isso aqui, né? Se você reparar bem, quando a gente escreve o número dessa forma aqui, isso aqui é a mesma coisa da gente estar escrevendo a representação polar, só que nesse caso, esse cara aqui é o R, né? Lembra que eu tinha a representação polar? Então, ou seja, sempre que você tem um número da forma R cosseno de θ mais I seno θ, né, você pode olhar esse número aqui como sendo uma representação polar. Né? Ele também é escrito como um E elevado, sei lá, um E elevado a W aqui. Tá? Então, ou seja, isso aqui também é uma forma de você representar um número de forma polar. Só que aí tem que tomar cuidado, porque passar daqui para cá não é tão simples assim. A potência aqui tem que ser um número bem específico. Né? O raio tem que ser uma potência de E para que fique mais tranquilo. Certo? E aí, pessoal, tem alguns exercícios dessa parte para vocês fazerem, que estão mais no final. Que são os exercícios 5.17, 5.18, quer dizer, 5.16, 5.17 e 5.18. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Como que faria para encontrar o W? Uai, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um número... Eu vou pegar aquele exemplo lá que ficou escrito errado, né? Por exemplo, pega Z igual a raiz de 3 mais I, né? Eu vou fazer igual eu fiz antes. Eu vou desenhar, porque eu acho mais fácil desenhar para poder falar, né? Raiz de 3 aqui e o I aqui. Aí o raio... O raio é 2, né? Não. É 3 mais 1, o raio é 2. E o ângulo aqui seria 30, que é π sobre 6. Então, esse Z, ele vai ser 2 cosseno de π sobre 3. Deixa eu escrever o ângulo aqui, π sobre 3. Mais I seno de π sobre 3. Esse cara aqui, você já sabe quem que é. Que é I elevado a I π sobre 3. Certo? Certo. E quem seria o 2? Eu quero escrever o 2 da forma I elevado a Y, igual a 2. Entendeu? Entendi. Não, então fala aí. O Y seria ln de 2.
ln de 2, exatamente. Então, isso aqui seria e elevado a ln de 2 vezes e elevado a i pi sobre 3. Ou seja, seria e elevado a ln de 2 mais i pi sobre 3. Então, por exemplo, se você fala que w é ln de 2 mais i pi sobre 3, então e elevado a w igual a z, certo? Por isso que eu falei que nem sempre é bom trabalhar com essa forma exponencial, justamente porque parece ser ln de 2. Então, assim, digamos assim, é mais fácil talvez você trabalhar só dessa forma aqui, né? Que fica um visual melhor. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque assim, essa matéria, ela para aqui, né? Números complexos tem uma teoria muito mais... Como é que eu vou dizer assim? Tem uma teoria muito mais... Eu vou usar a palavra complexa, né? Mas tem uma teoria muito mais difícil por trás. Tem algumas coisas que valem números complexos que, por exemplo, é um pouco diferente da realidade. Por exemplo, não dá para... Lembra que aquela fórmula que eu falei para vocês, só dá para você definir z elevado a n com n pertencente aos naturais. Se você pega, por exemplo, z elevado a 3 sobre 2, por exemplo, aí você cai assim, num buraco negro, tá? É uma teoria muito mais difícil e assim por diante. A mesma coisa é quando você aplica o logaritmo, tá? Quando você aplica o logaritmo. Porque, por exemplo, o que acontece? Eu estou falando isso para vocês porque eu sei que a maioria dos alunos aqui realmente é muito interessado em coisas mais difíceis. Estou falando sério mesmo, tá? Não estou sendo irônico. O que acontece? Quando você trabalha com números reais, a exponencial, ela é injetora, ou ela é sobrejetora? Ela é injetora, né? Então, ou seja, para cada x que você tem aqui, você vai ter um único y, que é o e elevado a x. Só que, por exemplo, aqui, né? Deixa eu escrever quem que é o meu z. Eu vi que e elevado a w é igual a raiz de 3 mais i, em que o w é igual a ln de 2 mais i pi sobre 3. Só que se você pegar, por exemplo, deixa eu fazer uma cola aqui. 6, 7, 3, 6. Se você pegar, eu vou chamar aqui de um W1 igual a ln de 2 mais i, na verdade é 7π sobre 3i. Opa, deixa eu suspender aqui um pouquinho. Se você pegar, por exemplo, esse W1 aqui, que é uma outra letra, tá? E elevado a W1, repare que W1 é diferente de W2, tá? W é diferente de W1. Se você pegar E elevado a W1, quanto que vai dar isso aqui? Também vai dar a raiz de 3 mais I. Entendeu? É a mesma coisa. Então, aí você pensa assim, então quer dizer que se eu aplicar logaritmo nesses dois caras que são diferentes, eu vou ter o mesmo valor? Mais ou menos isso. Aí nos números complexos a gente define negócio em funções que chama ramo, tá? Que é uma parada assim, bem sinistra. Eu lembro que eu fiz no mestrado uma disciplina. Eu fiz uma no mestrado, não, estava no doutorado, já fiz uma disciplina de números complexos. Foi uma coisa que eu mais tive raiva na minha vida. Sabe aquela disciplina que você odeia o professor, você odeia a vida, você odeia todo mundo? E aí ele passou um trabalho para a gente fazer lá, que tinha que demonstrar um teorema. O teorema falava o seguinte: se você tem uma função dos números complexos, aí você tem uma função complexa, aí você começa a entrar num ambiente assim muito mais sombrio. Você tem uma função dos números complexos. E ela é derivável, tá? Ela existe derivada. Se ela é derivável e ela não passa por 2 pontos, só 2 pontos, ela não passa por 2 pontos, então ela é constante.
Então, é um negócio que é mais ou menos... Aí você pensa assim, putz, mas ela só não passa por 2 pontos? É, exatamente, ela é constante. Então, toda função que tem uma derivada, basicamente, ela é bijetora. Só isso que precisa. Só se a função tem derivada de ordem 1, ela praticamente é bijetora. Isso é estranho porque, por exemplo, se você pega qualquer função, se você pega a própria exponencial, tem vários pontos aqui que ela não atinge, mas ela tem todas as derivadas. Qualquer função você pode escolher para não passar por 2 pontos. Por exemplo, a função seno e cosseno, ela fica em intervalo de menos 1 em 1. Agora, se você pegar o cosseno de z, aí ele não vai estar entre menos 1 e 1. Ele vai pertencer aos números complexos. Vai valer qualquer coisa. Então, assim, é um ambiente que eu juro para vocês, é uma coisa sombria. Tá? O que vocês precisam saber de números complexos, basicamente, é até fórmula de Euler, e aí já está ok. Tanto que eu não conheço muita gente que domina muito esse assunto de números complexos. Se vocês puderem pegar depois, é que eu não estou com um livro aqui, eu deixei na minha casa, tem 2 escritórios. Não estou com um livro aqui, mas se vocês pegar qualquer número de variáveis complexas, vão ver que é um ambiente assim, bem hostil. Dá para, inclusive, resolver algumas integrais. Tipo assim, você pode resolver a integral de 0 até mais infinito de 1 sobre x à sexta mais 1, usando números complexos. Um negócio meio bizarro, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu não vou ficar falando sobre essas coisas difíceis, não, mas eu só querendo... E também não quero assustar vocês podem ficar tranquilos que vocês não precisam ficar estudando isso. Mesmo eu tendo feito doutorado em matemática, eu fiz mestrado e doutorado em matemática pura, eu nunca estudei essas coisas muito a fundo, então eu não entendo muito bem. Tá? Então não precisa ficar com medo de achar que isso vai aparecer alguma vez na vida de vocês. Tá? Só se vocês comer muita gordura e for dormir de barriga cheia. Aí deve aparecer de novo. É isso. Aí na segunda-feira a gente se vê. Os horários vão permanecer os mesmos que eram antes, então eu vou dar a aula síncrona para as 2 turmas. Mas lembra que qualquer aluno pode aparecer. Se você quiser aparecer na turma das 2h50, nas turmas das 4h50 para tirar a dúvida, sem problema, tá? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. É só uma curiosidade aí que eu achei desse canal aí. Ele deduz um tanto de coisa, é muito bom. Não, mas foi exatamente desse... ô, Isaac, foi exatamente daqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui, que é curiosidade. Esse cara é genial, assim, o jeito dele demonstrar é muito bom. Deixa eu ver aqui. Só vou te mostrar um negócio aqui. Aqui. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Foi até bom você ter Ok. falado. Foi até bom você ter falado, porque eu estava vendo esses vídeos aí. Pessoal, para quem gosta de coisa, esse canal é excelente. Assim. É difícil você ver um canal que a pessoa fala de matemática com profundidade, sabe? Geralmente o pessoal fala assim, é mais ou menos assim. Então, os caras que fazem umas coisas que é bem roubado. Esse canal realmente ele fala de coisas assim. Você realmente tem que manjar muito, assim. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Teve umas coisas da apostila que eu tirei desse... deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó. Eu acho que você ainda não tá compartilhando tela. Não, tá, eu vou compartilhar agora. Aqui, ó, Isaac, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá vendo aqui? Sim. Aqui, ó. Eu reconheci a semelhança, mas nossa, é muito bom por causa que tem o vídeo, né, mostrando assim, eu achei muito top. Eu acho que eu tinha recomendado para vocês. Inclusive lá no Moodle não tem aqui, ó. Quer ver? Quando você vai aqui em atividades, eu coloquei aqui, ó, vídeo sobre série de Fourier, vídeo sobre transformada, vídeo sobre transformada de Fourier.
Eu assisti esses vídeos, mas é do mesmo canal, só que não é sobre o calor, né? Mas eu achei bom, só que foi meio confuso. É porque você deve ter visto antes, né? Mas Sim, antes. esse cara faz umas coisas, inclusive tem um vídeo aqui que é sobre, depois você procura, é sobre topologia. Procura, deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês. É fantástico, assim, é umas coisas, já sei, quem se importa com topologia. E assim, quem tiver oportunidade, eu acho que tem o coisa em português. Isso aqui é uma parte de matemática um pouco mais avançada, tá? Mas esse canal é excelente. Obrigado por ter enviado aí o Isaac. É ótimo isso aqui. Bom, pessoal, aí, só lembrando aqui, na segunda-feira eu vou. Deixa eu parar de compartilhar. Na segunda-feira eu vou dar uma aula de exercício das duas turmas, e depois da aula eu libero o teste para vocês. O teste é de marcar X, tá? Então dessa vez vocês não vão ter que anexar, não. Eu estou terminando de corrigir a P2, que eu vou colocar no sistema, e estou terminando de dar os feedbacks lá nos trabalhos de vocês, tá? Na semana que vem, se não me engano, o semestre acaba na quinta. Eu acho que acaba na quinta, tá? Então vocês têm até lá para terça, quarta-feira para poder enviar para mim. Mas eu já vou dando nota para vocês e aí já fica tudo certo, tá? Mais uma vez, assim, me desculpe pela demora de corrigir a prova, mas é porque, assim, são 92 provas e teve uma prova que deu 14 páginas para poder ler, tá? Então, assim, demora um pouco para poder corrigir. Além disso, eu estava trabalhando para poder fazer a apostila para vocês terem um material para vocês estudarem por conta, tá? Mas é isso, pessoal. A gente se vê na quarta-feira. Foi muito bom trabalhar com vocês. Infelizmente, a gente está nesse formato não presencial, mas logo as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, até o fim do ano, tá todo mundo com 2 doses aí de vacina no braço. E o ano que vem, quem sabe a gente se vê pessoalmente, né? Até mais, pessoal. Ô, professor, Oi, Rafael. eu posso tomar um tempinho do seu tempo? Claro. Eu tava, É, foi até bom você ter falado, porque eu lembrei disso agora. Eu falei assim, nossa, tem que lembrar do Rafael. Eu só fiquei em dúvida com o seu sobrenome, Rafael é muito Feliciano. Rafael, né? Pois é, Rafael Feliciano. Eu tenho que te mandar a prova, né, Rafael? É, o senhor quer que eu sinalize um e-mail para o senhor? Eu pensei em mandar, porque deve ser muito e-mail institucional e ficaria mais fácil. Se você puder fazer isso para mim, eu vou ficar muito agradecido, Rafael. Eu fico sim, faço sim, professor. Tá, me envia o e-mail agora e daqui Uhum, 5 minutinhos no máximo eu já te passo a prova. Aí o esquema da prova é aquele, né? Você tem 24 horas para resolver. Aí você pode resolver no papel, escanear ou tirar foto e me mandar no e-mail. certinho, certinho. O anexo já, certinho. E aí são